da otorrino. Acho que a gente tem muita coisa aí para discutir. Bom, então, a abordagem da tosse crônica e aguda. Eu listo para vocês 5 argumentos pelos quais a gente precisa estudar a tosse, né? É o principal mecanismo de defesa para a eliminação das secreções de corpos estranhos das vias aéreas. Então, o nosso mecanismo de proteção contra a aspiração das partículas aí inaladas. É um sintoma de uma grande variedade de patologias pulmonares, mas não só patologias pulmonares, mas extrapulmonares. Uma das principais causas de procura por atendimento médico, um mecanismo de disseminação de doença, e sempre quando a tosse ela é excessiva, seja na sua duração ou na intensidade, a gente precisa investigar quanto a etiologia que está por trás. E baseado nesses 5 argumentos, as 5 categorias da criança com tosse, a gente precisa saber reconhecer quem é a criança normal, quem é a criança que tem doença grave, a criança que tem uma doença simples, dentro da tosse, a criança que tem um diagnóstico de asma, porque a asma ainda, apesar de ser a doença inflamatória crônica mais comum da infância, ainda quando manifestada apenas só com tosse, é subdiagnosticada, e a gente tem que tentar reconhecer aquele grupo de crianças onde a tosse é uma superestimação dos sintomas por problemas psicológicos, seja da família, que fica muito angustiada, ou até da própria criança, que a gente vai citar no decorrer da aula, a categoria da tosse psicogênica. E aí, lembrando brevemente o ato de tossir, né, a gente tem um fator irritativo, seguido de uma fase inspiratória que leva a uma dilatação dos brônquios, da fase compressiva caracterizada pelo fechamento da glote, agitação do diafragma, contração dos músculos intercostais e abdominais, que vão levar esse aumento da pressão torácica e a geração de um fluxo aí, de ar, né, e um fluxo em alta velocidade com a abertura súbita da glote, que é essa saída do ar em alta velocidade que caracteriza o som da tosse. Então, a tosse ela envolve um arco reflexo complexo que começa com a estimulação dos receptores de tosse. E ainda é motivo de muito estudo qual que seria o centro da tosse. A gente não tem ainda evidências dentro da literatura mostrando aonde que é o centro da tosse. Mas eu acho importante lembrar a fisiologia da tosse, justamente para a gente poder identificar onde se encontram esses receptores, porque é através da estimulação desses receptores, né, que a gente vai conseguir aí ver e caracterizar as etiologias. E os receptores se concentram principalmente na entrada das vias aéreas, justamente por conta desse mecanismo protetor. E esses receptores eles podem responder a diferentes estímulos, sejam mecânicos, secreção, corpo estranho, que são receptores que se concentram principalmente nas vias aéreas proximais, irritativos, desencadeados por gases, poluentes, térmicos, mudanças de temperatura, e por isso que não é incomum quando muda o tempo, aumenta a procura do pronto atendimento de crianças com tosse, justamente por estimulação desses receptores, e inflamatórios, a asma e fibrose cística trouxe aí essas principais doenças inflamatórias, onde os receptores mais ativados são os que se concentram nas vias aéreas distais. É importante a gente lembrar que não existe receptor de tosse nem no parênquima pulmonar e nem nos alvéolos. Por isso que criança com pneumonia extensa, pneumonia alveolar, pode evoluir sem tosse, né? Então, o sinal preditivo de maior sensibilidade para o diagnóstico de pneumonia não é a tosse, é a taquipneia, justamente por não ter receptor. E os receptores de tosse, ao longo do tempo, eles podem deixar de ser responsivos, principalmente quando a gente está diante de quadros de aspiração crônica. Né? Então, o receptor ele é bem ativado na aspiração aguda, mas depois de um tempo, principalmente quando os objetos são metálicos, eles deixam de ser responsivos. E aqui só para mostrar para vocês aonde que se encontram esses receptores. Então, são nos seios paranasais, nariz, faringe, laringe, pleura, nardo, traqueobrônquica, no conduto auditivo externo, na membrana timpânica, por isso que causas otológicas é uma etiologia que tem que ser lembrada dentro de tosse crônica. E aí, através da estimulação então, desses receptores, a via eferente vai ser transmitida pelo nervo vago, nervo frênico e outros nervos motores espinhais para os órgãos efetores que se concentram na laringe, na árvore traqueobrônquica e na musculatura expiratória e diafragma. Aí eu trouxe para vocês um trabalho muito antigo, de 1996, que foi publicado pelo Andrew Bush, que é um pediatra americano, mas que publica muito dentro da nossa área, que desde 1996 ele levanta o questionamento, o quanto é normal a criança tossir, né? E aí ele identificou ele fez uma monitorização das crianças com um aparelho multiparamétrico, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, e demonstrou que uma criança saudável pode apresentar 11 episódios de tosse em 24 horas, e isso não traduz doença, eram crianças previamente ítidas, mas que a gente precisa reconhecer dois grandes grupos.
Normalmente a criança saudável, que não tem doença grave por trás da tosse, ela tosse muito pouco à noite. E a criança que realmente a gente tem que reconhecer alguma infecção grave para fazer um diagnóstico precoce e tentar evitar o prognóstico, ela tosse muito à noite. Então, e lembrar que sempre as causas de tosse crônica em crianças são muito diferentes da incidência aí de tosse crônica na faixa etária nos adultos. E aí ele mostra aqui então que ó, no período dentro dessa monitorização, as crianças praticamente não tossiam quando entrava a madrugada, mas apresentavam uma alta incidência aí, principalmente no período da manhã. E aí ele usou esse aparelhinho, e aí ele gravava o som, então isso ajudava também, né, a gente reconhecer qual era a característica sonora dessa tosse, tá? E também fazia monitorização da frequência cardíaca, da contração dos músculos envolvidos aí dentro da fisiologia da tosse. E aí, para a gente poder entender como que nós vamos tratar, como nós vamos investigar, a gente tem que tentar classificar essa tosse. E a gente vai ver que a literatura ela apresenta algumas controvérsias em relação a essa classificação, principalmente na faixa etária pediátrica. Essa classificação é da segunda diretriz do manejo de tosse crônica, que foi publicado em 2006, apesar de ser antigo ainda, é uma literatura que a gente segue. Ele classifica como tosse aguda uma tosse que tem uma duração até 3 semanas e a tosse crônica aquela que persiste por mais de 8 semanas. E coloca aí a subaguda entre esse período de 3 a 8 semanas. Mas quando a gente vai ver outras literaturas aí de peso, né, o Pediatrics, desde 1989, ele já caracteriza a tosse crônica como aquela que persiste acima de 4 semanas. O New England e o Thorax e a Sociedade Britânica Torácica já classificam a tosse acima de 8 semanas, em acordo aí com a nossa diretriz brasileira. Porém, a literatura mais recente e de forte impacto, que é do Chess, de 2017, ele classifica a tosse crônica como acima de 4 semanas. E aí eu trago um trabalho para a gente poder refletir um pouquinho de qual que então seria a melhor classificação. Esse trabalho que avaliou aí a evolução natural da tosse aguda em crianças de 0 a 4 anos, uma revisão sistemática na atenção primária, o que ele mostra? Que 1 a cada 10 crianças que apresentam infecção das vias aéreas superiores de etiologia viral podem continuar tossindo após 3 semanas. E por que isso acontece? Justamente porque algumas crianças podem ter uma hipersensibilidade do receptor de tosse. Então, dependendo do vírus que a criança entra em contato, ela tem essa hipersensibilidade, esse receptor de tosse ele pode ficar hiperativo e às vezes dependendo de qualquer outro estímulo irritativo a criança volta a tossir. E esse estágio de hipersensibilidade ele pode durar por semanas, inclusive há meses. Então, a gente da pneumologia pediátrica, a gente acaba seguindo mais, indo de acordo com o Thorax, da Sociedade Britânica, da classificação de tosse crônica, que exige aí uma investigação mais aprofundada, a tosse que persiste acima de 8 semanas. Justamente para a gente poder tentar lembrar dessas etiologias de tosse persistente, que são desencadeadas por alguns vírus, como o vírus sincicial, adenovírus, o micoplasma, que também faz tosse persistente, a Bordetella pertussi, a Bordetella parapertussi. Então, desde que a criança não tenha sinais de gravidade, assegurar a evolução natural da tosse pode ser necessário. E aí, dentro das causas de tosse aguda, eu não vou ficar falando, porque isso vocês entendem aí das vias aéreas superiores muito melhor do que a gente da pneumologia, né? Mas eu queria só citar aí o tabagismo e a poluição, porque muitas vezes dentro da investigação a gente esquece de avaliar a questão da profilaxia ambiental. E às vezes a causa da tosse é simplesmente porque a criança é uma tabagista passiva, né? E uma outra causa que é mais frequente nos adultos e que a gente da pneumologia pediátrica também às vezes esquece de abordar é a tosse desencadeada por medicamentos, principalmente o IECA. A gente pegou recentemente no ambulatório uma criança que seguia com a cardiopediatria, tinha um CIA, um CIV, com redução hemodinâmica, fazia uso do IECA, foi encaminhado pela cardio por tosse crônica, pensando no diagnóstico de asma. Nós, da pneumologia pediátrica, era uma criança pequenininha, onde a gente tem essa ainda dificuldade, né, do diagnóstico da asma. A gente então usava mais os índices preditivos para o diagnóstico. Não era uma faixa etária que permitia fazer a prova de função pulmonar.
E a gente começou a tratar com corticoide inflamatório e no final, na hora que melhorou da cardiopatia, suspendeu a medicação, era esse o problema. Normalmente a tosse desencadeada pelo IECA, ela tem uma ordem cronológica significativa com a introdução e a interrupção dos sintomas com a interrupção da medicação. Então a causa mais frequente de tosse aguda ainda é o resfriado comum. E dentro da investigação se faz necessário a gente reconhecer as características da tosse. Então, normalmente a tosse seca, ela traduz que a gente tem alguma irritação da via aérea, e a tosse produtiva, alguma doença de base que leva à hipersecreção. Então, a gente tem um estágio de hipersecreção. Ao mesmo tempo, a rouca, com estridor, traduz aí os problemas da laringe, né? Pigarro, paroxística, lembrando aí da bordetela. E a gente tem que reconhecer também o ritmo diário da tosse. É uma tosse mais diurna, mais noturna, piora com decúbito. E aí, um trabalho do Shields de 2013, ele lança essas 10 perguntinhas dentro da anamnese que é importante da gente investigar. Como e quando a tosse começou, ela é só um sintoma isolado, o que está desencadeando, desaparece quando a criança dorme, quais são essas características, os tratamentos que a criança já realizou e o benefício dos mesmos, quais outras medicações foram utilizadas, sempre investigar a história familiar de doenças respiratórias, alérgicas ou infecciosas, se a criança está vagismativa ou passiva, e aí se tem evidências de apneia do sono. Vou mostrar mais pra frente para vocês que agora a síndrome da apneia obstrutiva do sono tem sido uma entidade levantada aí como uma possibilidade de etiologia de tosse crônica, e a gente, principalmente na pneumologia, a gente às vezes esquece de abordar aí a qualidade do sono das crianças. E sempre lembrar em qual condição de início, né, em que época de condição de início começou a acontecer esses sintomas. Foi após frequentar a creche, onde a criança tem mais aí contato com os agentes infecciosos, foi após algum quadro infeccioso de vírus, micoplasma, pertussis, após exercícios, que aí a gente tem que lembrar da asma, que piora com exercício físico, de condições cardiológicas, após exposição a antígenos irritantes. Se está acontecendo durante a deglutição, se tem alguma relação com a alimentação ou se foi logo após o período neonatal. E dentro dos sinais de gravidade, o que eu gostaria assim, de ressaltar é a tosse súbita, né, que evolui aí com a asfixia, para a gente não esquecer da aspiração de corpo estranho, a tosse que apresenta uma piora progressiva, que é acompanhada de sinais e sintomas específicos que a gente vai ver que são traduzidos ou pela anamnese ou no exame físico, que a gente já consegue fazer um diagnóstico de uma doença pulmonar ou de alguma outra doença sistêmica, a tosse acompanhada de pneumonia de repetição, que foi manifestada no período neonatal, para a gente não esquecer das malformações, e sempre quando tem uma tosse persistente produtiva acima de 3 a 4 semanas, a gente também tem que ficar atento. Então, tenho presença de marcadores, eu classifico a tosse específica. Não tenho a tosse não específica. Quais seriam esses marcadores? Então, período neonatal, malformações, infecções e as doenças intersticiais. Se eu tenho atopia, com sibilância, vamos lembrar da asma, sintomas nasais e rinite alérgica, se iniciou após engasgos de aspiração de corpo estranho, e se tem relação com a alimentação, aspiração recorrente aí. E dentro da sintomatologia específica, paroxismo, como a gente já comentou, tosse metálica, lembrar da traqueomalácia, se desaparece ao dormir, lembrar da tosse psicogênica, tosse seca com dispneia, das pneumopatias intersticiais. Se vem acompanhado de hemoptise, eu preciso lembrar se não é uma doença pulmonar que evolui com bronquiectasia, e se tem bronquiectasia, jamais deixar de pensar na fibrose cística, na discinesia ciliar, nas imunodeficiências. E se tem tosse progressiva com febre, perda de peso, nas infecções crônicas, aí a tuberculose, que a gente nunca esquece. E dentro desses indicadores de tosse específica, né, muitas vezes o próprio exame físico ele já te traduz. Então, eu tenho alteração na ausculta pulmonar com sibilo, eu preciso pensar em obstruções intratorácicas, em asma, na traqueomalácia, está crepitando, nas doenças parenquimatosas. Então, tudo que a gente já comentou é muito, muito importante. Tem deficiência de pondero estatural, então a criança que tem tosse crônica, mas está crescendo, está se desenvolvendo, será que tem alguma doença grave por trás? Mas aquela criança que estabilizou ali na curva de peso, a gente tem que buscar essas doenças sistêmicas, né? As imunodeficiências. E aí, dentro das etiologias, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado da tosse variante de asma, infecciosas eu não vou entrar. Queria só lembrar das causas congênitas, né, dos anéis vasculares, das anomalias do trato digestivo, das estenoses subglóticas,
da traqueomalácia, estenose de bronco e de traqueia, das congênitas aspirativas, lembrar aí da fístula traqueosofágica, da paralisia de cordas vocais, e aqui a otológica, que para mim foi, eu não tinha esse conhecimento, mas agora relembrando aí a fisiologia, sabendo que a gente tem receptor no conduto auditivo na membrana timpânica, a gente também tem que lembrar aí que cerúmen ou pelo no canal auditivo externo pode evoluir com tosse crônica, mas é uma causa menos comum. Esse trabalho do Chest, ele mostra pra gente que a causa principal encontrada dentro da etiologia de tosse crônica foi a bronquite bacteriana protraída. Vocês conhecem essa entidade clínica? Já ouviram falar de bronquite bacteriana protraída? A gente vai discutir um pouquinho pra frente. E que as causas que até então a gente mais conhecia, que é a asma, a síndrome da tosse das vias aéreas superiores, ou síndrome do gotejamento pós-nasal, e o doença do refluxo gastroesofágico, foram já entidades mais encontradas na faixa etária nos adultos. E não foi responsável por menos de 10% aí na faixa etária pediátrica. E 23% das crianças tiveram resolução espontânea sem nenhuma intervenção ou terapêutica. E aí, esse trabalho aqui do Shields, eu gosto muito que ele classifica dois grandes grupos de tosse, né? Quando a gente falou lá de todas as características, eu acho que o que a gente tem que raciocinar principalmente é seca ou recorrente ou produtiva. Se eu tenho tosse produtiva, jamais tentar não esquecer que pode ter lesão endobrônquica e lembrar aí da imunodeficiência de cinesia ciliar e fibrose cística, além da bronquite bacteriana protraída e as malácias. E na seca ou recorrente, nós vamos pensar principalmente na pós-infecciosa, na tosse variante de asma. E aí esse trabalho do Chest, de 2017, ele apontou para a mesma etiologia da publicação que foi revista vista pela mesma revista em 2012. E viram que doença do refluxo gastroesofágico teve pouca associação com tosse crônica. E não é incomum a gente ver que a criança classifica a tosse crônica, a maior parte dos pediatras já começam a tratar doença do refluxo gastroesofágico de uma forma empírica. E foi nesse trabalho de 2017 que ele coloca da síndrome da apneia obstrutiva do sono como uma possibilidade de um diagnóstico diferencial de etiologia. A bronquite bacteriana protraída ela é uma entidade clínica caracterizada por uma tosse persistente, uma tosse produtiva, que você pode caracterizá-la com ou sem um lavado broncoalveolar. Antigamente, então era essa tosse produtiva que respondia à antibiótico terapia, um curso de antibiótico de pelo menos aí uma média de 2 semanas de antibiótico terapia, onde você tinha que ter a evidência da infecção da via aérea baixa, que era caracterizada pelo lavado broncoalveolar acima de 10 a 4 unidades formadoras de colônia por ml. Agora eu pergunto para vocês, é fácil de a gente fazer broncoscopia? Nem para as crianças que a gente tem emergência em fazer, né, a gente não consegue fazer, a gente tem muita dificuldade. Imagina para poder caracterizar essa bronquite bacteriana protraída. Então, esse critério ele foi substituído pela ausência de outras causas de tosse produtiva. Então, tem uma tosse persistente acima de 3 a 4 semanas, começo com antibiótico terapia, tem uma resposta, eu tenho que pensar nessa entidade. E a antibiótico terapia de escolha é a amoxicilina com clavulanato. Em relação ao tratamento dessa entidade, isso ainda também é um pouco controverso. A Sociedade Britânica fala de cursos mais prolongados, acima de 4 a 6 semanas, mas o que é mais de consenso são 2 semanas de antibiótico terapia e o de escolha é a amoxicilina com clavulanato. E a dúvida que eu trago é assim, será que na prática clínica a gente já não trata essas crianças não com esse diagnóstico de bronquite bacteriana protraída, mas quando eu tenho essa tosse persistente, produtiva, a gente já não pensa muito na sinusopatia? Será que essa entidade a gente está deixando de tratar e isso pode ser uma precursora de bronquiectasia? Falta muito ainda para a gente estudar. E a tosse variante de asma é a criança que tem quase todos os marcadores para o diagnóstico de asma, é a criança atópica, que normalmente tem dermatite atópica em 40%, eosinofilia, teste alérgico, racha, prick teste também é positivo, mas é a criança que não sibila. A única manifestação é a tosse. Raio-x de tórax e espirometria são normais. A espirometria às vezes pode ter alteração do fluxo 25-75, demonstrarem obstrução de via aérea periférica, mas o mais comum é ter uma espirometria normal. O diagnóstico definitivo é com teste de broncoprovocação com metapolina.
mas que a gente sabe que também na prática clínica a gente vai mais para o tratamento empírico, e o tratamento é o tratamento que a gente realiza aí para asma. A fisiopatologia ainda não é muito elucidada. E a tosse pós-infecciosa, ou a tosse pós-pertussis, é a tosse que vai entrar dentro daquela classificação subaguda, né? Ela tem um pouquinho mais de 3 semanas, mas ainda a duração é menor do que 8. Onde a avaliação clínica detalhada, a gente não tem uma identificação de uma causa, normalmente a criança tem um antecedente de uma infecção da via aérea, seja alta ou baixa, nas últimas 3 semanas. E a fisiopatologia ela é multifatorial, mas caracterizada por uma extensa inflamação e lesão epitelial das vias aéreas que leva a um quadro de uma hiperreatividade dessa via aérea. E apesar de ter essa hiperreatividade, o tratamento com os broncodilatadores não parece ser benéfico. E dentro da etiologia, a pertussis e os germes aí atípicos, a tosse pós-infecciosa. Infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento específico com evidência científica, mas é esse grupo aqui que mais recebe tratamentos aí para tosse. E aí esse outro trabalho, só para poder elucidar, isso principalmente do vírus, do micoplasma da coqueluche, ele demonstrou que crianças que fizeram diagnóstico documentado com suave de coqueluche permaneceram tossindo por mais de 118 dias. Vírus, 70 dias. Micoplasma, 39 dias. E a criança não tinha sinais de gravidade. Então a gente às vezes tem que realmente reconhecer esses agentes etiológicos e assegurar aí a evolução natural. E a tosse psicogênica ou tosse por hábito está muito relacionada, né, aos aspectos psicossociais, aí, problemas familiares, mudança da criança de escola, de cidade, problema com os professores, depressão. E esse trabalho do pediatra, que agora é de 2018, também coloca a tosse como um tique. Quando tem muita superestimação desse sintoma, e a criança às vezes acaba tendo um ganho secundário, a criança desenvolve um tique mesmo, que é a tosse. E nos pais que são mais tranquilos, que não tem tanta exacerbação, a evolução natural acontece, a resolução. Então eu só quis trazer que é uma entidade que a gente tem que lembrar e que a característica principal é a tosse que desaparece quando a criança dorme. Como que nós vamos tratar, né? Já que então nós estamos dizendo que é um mecanismo de defesa, que é um sintoma de uma grande variedade de doenças, a tosse ela não é uma doença, a gente tem que, na verdade, ver o que está por trás da tosse. Então toda avaliação e tratamento tem que ser dirigidos para a doença básica. E aí eu trago essa revisão para a gente poder falar do que eu acho que é o mais esperado, o tratamento, né, da tosse aguda, o que nós vamos fazer, né? Essa revisão incluiu, os medicamentos avaliados foram os antitussígenos, os descongestionantes, expectorantes, antistamínicos e algumas combinações. E ele engloba uma revisão de 2008 da Cochrane, com 25 estudos controlados, randomizados com placebo, onde desses, 8 envolveram a população pediátrica. Foram 616 pacientes pediátricos de 6 meses a 18 anos, onde o desfecho primário do trabalho foi avaliar a melhora mesmo da sintomatologia, melhora da qualidade de vida, e o desfecho secundário relatar os efeitos adversos, mas os efeitos adversos graves. O que a gente encontrou? Dentro desses 7 ensaios, 7 mostraram, foram 8 no total, mas 7 mostraram que os medicamentos prescritos para tosse aguda ou para o resfriado comum, eles não foram mais eficazes que o placebo. E as associações que eles usaram dextrometorfano, que para quem não sabe é o que está presente aí no xarope Vic aí, tá? Que todo mundo acha que às vezes não tem nenhum efeito colateral, compra, né, sem receita médica. Eles também avaliaram dextrometorfano mais a codeína, a gente tem o tucilene. Eu trouxe só alguns exemplos, porque tem muita coisa dentro da indústria aí farmacêutica, mas alguns que são mais conhecidos aí. Dextrometorfano mais salbutamol, né? Brofeniramina mais fenilefrina, que é o famoso aí Decongex Plus, que lá no Veracruz todos os pediatras amam prescrever. A brofeniramina mais a fenilprofanolamina, que a gente já não tem no Brasil. E a clemactina, clorfeniramina e difenidramina, que são antistamínicos de primeira geração, né? E aí a gente tem o Avastin, o Benatux, dentre outros. E dentro desses 8 ensaios, apenas um ensaio demonstrou benefício sobre o placebo usando o mucolítico, principalmente na tosse produtiva, que o que a gente tem aí mais conhecido aqui é a N-acetilcisteína, o famoso fluimucil.
E aí ele relata, tipo, todos os efeitos colaterais dessas medicações. Então, o dextrometorfano tem muito efeito colateral, principalmente por estimulação do sistema nervoso central. Confusão, nistagmo, distonia. Lembrar que a pseudoefedrina, não só a pseudoefedrina, mas a fenilefrina. Isso, gente, essa palavra. Obrigada. Tá, que são estimulantes dos receptores alfa-2 adrenérgicos, então acaba levando a muitos efeitos aí, principalmente cardiocirculatórios. E os antistamínicos de primeira geração, a gente já conhece os efeitos aí colaterais anticolinérgicos, né? Mas também tem algum grau de toxicidade se usado a longo prazo a nível do sistema nervoso central. Isso foi em 2014, mas a gente vê que há 10 anos atrás, quando também tentava-se estudar o efeito do dextrometorfano, de fenidramina, avaliando aí uma melhora da qualidade do sono, da tosse noturna em crianças, a gente viu que também em relação ao placebo não mostrou superioridade e que cada médico a gente tem que considerar os efeitos colaterais desses medicamentos e os custos antes da gente recomendar. Então eu trouxe isso para a gente poder discutir, porque muitas vezes a gente nem sabe, né, assim, o composto, esses remédios, um fitoterápico, um remedinho para tosse, não tem muito efeito colateral, mas a gente às vezes nem sabe o que está dentro dessas combinações. E como isso cresceu muito, em 2008 a FDA realizou uma revisão de segurança e eficácia e emitiu um alerta de que essas medicações não deveriam ser usadas principalmente na faixa etária de maior risco, que são as crianças menores de 2 anos. Então a gente tem que conhecer essas medicações, lembrar desses riscos do uso indiscriminado e não é recomendado menores de 2 anos de idade. Então, o que eu trago à reflexão é o seguinte: será que com uma evidência científica tão limitada sobre os benefícios dessas medicações, vale a pena a gente arcar com os efeitos colaterais? É claro que a gente tem situações aí que a pressão é tanto, principalmente dos familiares, e às vezes a criança está tão sintomática, né? Que mesmo que seja por uma etiologia viral, às vezes a gente acaba entrando com alguma outra medicação para tosse, mas vamos começar a entender quais são essas medicações, o que a gente está prescrevendo, qual é a faixa etária, porque os representantes eles ficam em cima e a gente às vezes nem procura saber o que está ali na formulação. E a maior parte deles contém muito corantes, então também não é incomum as crianças às vezes evoluírem em quadro de urticária. E aí, dentro de todos esses, eu trago para a gente poder lembrar da iliciticisteína, que o fluimicil ainda dentro de todas essas medicações foi que a literatura mostra uma evidência. Eu tenho visto muita gente usar esse cloridrato de ombromsol, eu não sei se é da experiência aí de vocês, mas é um mucolítico, e os mucolíticos a gente deve usar nas doenças supurativas, né? Mas em outros não existe também muita evidência. Percof, essas outras medicações fazem sedação, então é claro que melhora a sintomatologia, mas dependendo do que está por trás, se tem uma patologia com déficit do clínico mucociliar, você entrar com uma medicação onde você está bloqueando a tosse, isso pode ser mais prejudicial. E normalmente para poder dar esse efeito sedativo, a dose terapêutica para provocar essa sedação é muito próxima na faixa etária pediátrica da dose tóxica. Então por isso esses efeitos colaterais acontecem. Ainda hoje existem broncodilatadores via oral, que eu também não consigo entender qual é a evidência, né? Se tiver que usar broncodilatador, vamos lembrar que tem que ser feito via inalatória, aerosol dosimetrado, a gente não tem nenhuma evidência de uso de xaropinho com broncodilatador administrado via oral. E por isso que, infelizmente, os antitussígenos não são recomendados, o tratamento da tosse aguda, todo mundo já está careca de saber, mas eu trouxe, achei interessante esse trabalho da Cochrane de 2018, falando num papel do potencial benefício do mel no tratamento da tosse aguda. E isso já está sendo recomendado aí pela Organização Mundial da Saúde e a Academia Americana de Pediatria, mostrando esse benefício nas crianças acima de 1 ano de idade e numa dose entre 2,5 e 5 ml, mas tosse de verdade, né? Não essas coisas industrializadas aí. Sempre na abordagem de pacientes com tosse, então, para a gente finalizar, diagnóstico diferencial muito importante, vamos enxergar o que está além, jamais esquecermos da profilaxia ambiental, do tabagismo. Eu gosto muito desse livro do João Lotufo, que ele fala que o tabagismo é uma doença pediátrica. Eu acho isso muito forte, porque a gente acha que às vezes, tabagismo quem tem que lidar é o pneumologista de adulto. Não, muito pelo contrário, somos nós, pediatras e pneumologistas, porque muitas vezes a gente não consegue controlar a doença, a infecção respiratória, principalmente porque a criança é uma tabagista
Saber quais são as nossas possibilidades locais, onde que eu estou manejando. Eu tenho muito mais dificuldades de não prescrever nenhuma medicação no Veracruz do que aqui dentro da Unicamp, né? Então, e muitas vezes eu tenho que suprimir mesmo a tosse, dependendo de onde que eu estou, né? A educação do álcool 70, o vírus essencial respiratório pode permanecer no estetoscópio por mais de 24 horas. E a gente, quando está examinando cada paciente, às vezes a gente não faz a higienização, não passa, e a gente usa o mesmo excesso para todas as crianças. Então também tomar cuidado com isso. E aí, dentro da abordagem da tosse crônica, 2 exames se fazem necessários. Então tem tosse crônica, essa tosse persistente acima de 8 semanas, o que nós vamos pedir para poder investigar? Raio de tórax e espirometria, nas crianças que conseguem aí fazer a prova de função pulmonar. Algum está normal, e tem obstrução de via aérea reversível, nós vamos pensar na asma. Então, os 2 são anormais e tem fatores de risco, a gente sempre tem que considerar a consulta com o pneumologista pediátrico e lembrar que dentro dessas etiologias, eu acho que a especialidade de vocês casa muito com a nossa, né, dentro dessa abordagem. Então, eu tenho bronquiectasia ou pneumonia recorrente, é a criança que vai estar precisando fazer o teste de suor do boro, a biópsia nasal, coletar as imunoglobulinas. Tenho evidência de aspiração, essa aspiração ela é primária, ela é secundária, né? Aqui vai fazer necessário a investigação do salivograma, da pegametria, do EED, infecção crônica, doença intersticial, doença cardíaca, do eco, a normalidade das vias aéreas, aí aqui lembrar da nasofibroscopia, da broncoscopia, da coleta do lavado broncoalveolar. Agora, se todos são normais, eu estou diante de uma tosse produtiva sem sibilância, vou lembrar da bronquite e da asma. É uma tosse não específica, nós vamos lembrar, é pós-viral, tem aumento da sensibilidade dos receptores de tosse, da doença do refluxo e da psicogênica. Aqui a gente já falou. Aqui desconfigurou. E aí agora não, estou diante de uma tosse não específica, eu tenho uma ausência de indicadores específicos. Eu gosto muito dessa frase, observa, aguarda e reavalia, tá? Então sempre eu vou avaliar a exposição ao tabaco, irritantes e alérgenos, afastei do ambiente. Ouvir qual é a expectativa e a preocupação dos pais, esclarecendo e orientando, e vendo se eu tenho presença daquelas doenças descritas anteriormente. E não é errado, não tem nenhum sinal de gravidade, a gente pode estar revendo essa criança entre 1 a 2 semanas. A tosse persiste, vamos discutir com os pais. É uma tosse seca, persistente, a gente pode fazer, a literatura te permite fazer uma terapia de prova com corticoide inalatório. Eles colocam aqui a budesonida, mas pode ser qualquer outro corticoide inalatório aí, nessa dose de 400 microgramas dia, e você vai rever em 2 a 3 semanas se essa tosse está melhorando. Melhorou? Vamos lembrar da asma. Mas assegurando que a melhora não necessariamente caracteriza a asma, porque pode ser simplesmente por evolução natural da doença. Então eu parei de usar o corticoide inalatório, os sintomas recidivaram, aí sim nós vamos aprofundar aí no diagnóstico da asma. Não está melhorando, vou rever esses indicadores de tosse específica. E é uma tosse produtiva, a literatura fala, vamos fazer então esse teste terapêutico com antibiótico terapia? Começa com antibiótico por 10 dias, revém em 2 a 3 semanas, a tosse melhorou, caracterizou aí a bronquite retraída. E era isso que eu tinha para trazer para vocês. Isso aqui é só o fluxograma com mais detalhe. Obrigada aí pela oportunidade. Vocês têm alguma dúvida?